Olá a todos, tudo bom? Espero que estejam bem, com saúde. Hoje a gente vai dar continuidade no nosso último item do nosso curso, que é seguros e previdência. Fazendo uma recapitulação do que a gente tratou até aqui nos 3 últimos encontros, a gente tratou com o aspecto de como a gente trabalhar com o nosso orçamento doméstico no curto, médio e longo prazo. No curto prazo, seria a gente verificar o que efetivamente a gente tem, em que a gente vai estabelecer as nossas prioridades, estabelecer o que é que a gente tem de receita, o que é que a gente tem de despesa, para que a gente possa visualizar o nosso orçamento, para que a gente possa reduzir as despesas e a possibilidade de otimizar nossas receitas. Seguindo a isso, a gente trabalhou com os aspectos conceituais que se relacionam à reserva de emergência, a disciplina financeira que a gente deve ter para que a gente possa realizar as nossas metas, atingir os nossos objetivos financeiros em termos de sonhos que a gente tenha em relação a algo que a gente queira comprar, queira efetivamente investir. Isso considerando o curto prazo. No médio prazo seria já o enfoque da gente fazer nossos investimentos para que a gente possa verificar como a gente vai trabalhar com o nosso dinheiro. E hoje, com o longo prazo, seria na perspectiva de fazer um seguro. Geralmente, se a gente conseguiu comprar uma casa, um imóvel, até um automóvel, então a perspectiva do seguro e a perspectiva da aposentadoria, em que a gente pode trabalhar com o aspecto da previdência privada, para que a gente possa estabelecer em longo prazo a nossa liberdade financeira, no sentido da gente ter aquela renda e ter aquele orçamento atendendo às nossas necessidades básicas. Então, hoje a gente vai ter essa conceitualização em relação a seguros e previdência privada. Quando a gente fala de seguros, a gente tem hoje em dia vários tipos de seguros. Então, a gente tem seguro para carro, seguro para casa, seguro dependendo até do que a gente trabalha para a própria pessoa, né? O seguro de vida, se você trabalha com voz, seguro da sua voz, enfim. Hoje nós temos diversos tipos de seguros. Então, hoje, atualmente, tudo pode ser segurado. E qual é a perspectiva que a gente tem quando a gente fala de seguros? É justamente a gente preservar o nosso patrimônio, ou recuperar alguma perda, ou minimizar algum problema que eventualmente possa existir em relação àquele bem ou aquele direito que a gente adquiriu. Isso faz com que a gente preserve o nosso patrimônio. Por isso que a gente fala que seguros e previdência privada seria na perspectiva do longo prazo. Para a gente chegar nesta linha de despesa, vamos dizer assim, porque não deixa de ser uma despesa o seguro, a gente tem que ter conseguido ter a disciplina de todos os outros itens que a gente trabalhou aqui nos encontros anteriores. E aí você vai cobrir, é o tipo de investimento que você vai cobrir o risco da perda de algo que é valioso para você. Então, você só faz um seguro daquilo que você teve um dispêndio, vamos dizer assim, de uma forma que teve um gasto para você de energia, de dinheiro mesmo, e você quer segurar. Então, é algo que é valioso para você, para que você possa afastar qualquer incerteza e risco em relação àquele patrimônio. Isso quando a gente fala de seguro de vida, e no caso, o risco de vida, né, no sentido mais amplo da palavra. Mas quando você vai contratar um seguro, essa é a maior dúvida que todas as pessoas têm, porque seguro é uma coisa, investimento é outra. Então, quando você compra, a gente tem os seguros mais conhecidos, né? O seguro de carro e o seguro de casa. O seguro de carro ainda é mais do que o de casa. O seguro de carro é aquele que você teve toda uma dificuldade para adquirir um carro, e aí você faz um seguro, porque
hoje você dirige por você e pelos outros. Então, é a necessidade que você tem de proteger aquele seu patrimônio. E, muitas vezes, a gente sempre fala, né, quando está dirigindo, a gente dirige pela gente, pelos outros, às vezes outras pessoas batem no seu carro e o seguro vai contribuir também para qualquer eventualidade que possa ocorrer nesse contexto, mesmo sendo uma pessoa que bata no seu carro, vamos dizer assim. Então, a gente tem várias possibilidades ou vários objetivos que fazem com que a gente contrate um seguro. O principal aspecto é proteger o patrimônio. E qual é a diferença do seguro para o investimento? O investimento, você tem a perspectiva do rendimento futuro em relação a algo que você está investindo. No seguro, não. O seguro, você não tem um rendimento em torno do seguro. O seguro, você vai ter uma proteção para o seu patrimônio. E aí é o tanto que você está disposto de correr o risco para perder aquele patrimônio. E aí é onde você faz o seguro. Então, é nessa linha de raciocínio que faz você contratar ou não um seguro. Aí tem pessoas que acham que é mais proveitoso fazer uma poupança do que gastar com seguro. Aí volta novamente a esse aspecto, que é justamente essa dualidade entre o risco que você está disposto a correr e o seguro que você vai pagar para proteger aquele patrimônio. Então, é nessa perspectiva. Quem contrata seguros raramente está interessado na real proteção. A maioria das pessoas procuram seguro para se proteger daquele risco de perder o patrimônio, aquele bem. Geralmente, seguros não são baratos e é o que você paga para ter segurança e tranquilidade. Por isso que muitas pessoas, às vezes, quando vai contratar o seguro, tem dificuldade, porque quer pagar pouco no seguro e, às vezes, não vê os detalhes nas cláusulas contratuais e, efetivamente, na hora que precisa, não tem todas as garantias e aí acha que perdeu dinheiro. Então, seguro bom é aquele que você contrata e não utiliza. O preço pago por ele é o valor da sua segurança e tranquilidade. Mas você tem que conhecer todas as cláusulas quando você vai fazer um seguro. E aí volta novamente aquele aspecto que a gente tem comentado nos encontros anteriores. Em relação quando você vai fazer uma compra, você tem que olhar tudo que você vai comprar, fazendo comparativos de preço, fazendo análise. Quando você vai comprar, financiar algo ou fazer um empréstimo, a mesma coisa, que você tem que analisar todas as cláusulas do financiamento, todas as cláusulas do empréstimo. Para seguro, é o mesmo raciocínio. Você tem que ter noção do que você está segurando. Não é só segurar, vou segurar um bem. Não, existem vários aspectos dentro das cláusulas de seguro que fazem com que você possa depois levar um susto caso você precise acionar o seguro. Então, você tem que ler o contrato, que é um instrumento estabelecido entre as duas partes, né, para a cobertura de risco em relação ao patrimônio que você está segurando. Então, esse é o primeiro aspecto que você tem que levar em consideração, que tipo de contrato você está fazendo para o estabelecimento daquele seguro. E a cobertura de risco. O seguro deve ser feito de acordo com a sua vontade, não a do corretor. E é onde muitas pessoas, quando vão fazer seguro, acabam tendo dificuldade de perceber esses aspectos que são inerentes ao seguro. Então, sempre é interessante você verificar todos os itens. Por exemplo, o que você paga à seguradora é chamado de prêmio, que é justamente a remuneração para a empresa de seguro para a cobertura de risco. E esse prêmio, ele é calculado por uma probabilidade de ocorrência de um sinistro, existe todo um cálculo nessas seguradoras para o cálculo do prêmio. E o prêmio pode ser pago à vista ou em parcelas. E aí é onde você tem que estar muito, muito ciente deste valor
que vai estar relacionado com o que você vai querer segurar. Então, né, eu quero fazer um seguro de carro. Beleza. Agora, qual é o prêmio que eu vou pagar? Vai depender do que estará segurado neste seguro de carro. Então, cada item que você cobre em relação ao risco, esse valor do prêmio vai alterar. E aí é importante que você conheça em detalhes o contrato para que, caso ocorra algum sinistro, você saiba o que efetivamente está segurado. E, muitas vezes, o atraso na quitação das parcelas pode levar à suspensão da apólice, mas isso também está no contrato. E é importante que a pessoa saiba, ao assinar um contrato, aí a gente sempre dá o exemplo de contrato de seguro de carro, que é o mais comumente utilizado, e, às vezes, você perde dinheiro por não ler o contrato de seguro. Porque você, e aí é onde entra no orçamento doméstico, porque você chega até nesse nível de fazer um seguro de carro. Coloca no orçamento, atrasou uma parcela por falta de planejamento, às vezes você perde o que você já pagou e a suspensão da apólice. E aí você está perdendo dinheiro. E aí é onde entra a figura do corretor. O corretor tem que ser uma pessoa de confiança, que você consiga compreender todos os aspectos que ele vai estar apresentando para você em relação ao seguro, é a pessoa que faz a intermediação entre o segurado e a seguradora na contratação do seguro, e é ele que vai resolver algum sinistro caso ocorra algum problema com a seguradora. E é onde você tem que ter muito cuidado, porque é um vendedor. Aí volta aquele nosso encontro, o segundo encontro, quando a gente fala como fazer compras. A mesma análise para seguro, é uma compra. E a pessoa que vai estar vendendo o seguro é a pessoa especializada. Então, você também tem que conhecer os diversos tipos de corretores, no sentido das seguradoras que eles vão estar oferecendo. Então, sempre a gente fala que vai fazer um seguro de carro, pede 3 cotações, ou seja, de seguradoras diferentes. E, às vezes, é interessante você ter 2 ou 3 corretores trazendo cotações diferentes para que você possa comparar quais são as cláusulas que estão no cada contrato, e aí você vai conseguir ter parâmetro para a tomada de decisão. E aí tem que ter muito cuidado, porque depois que você assina, já era. É igual a financiamento. Quando você assina um contrato de financiamento, você já está confirmando ali a sua responsabilidade em relação àquele financiamento. No seguro, a mesma coisa. Quando você assina, você já está autorizando as condições de pagamento do prêmio. Se você assina algo que você não tem o devido conhecimento, às vezes você vai perder dinheiro e o seguro não vai cobrir o que efetivamente você gostaria que cobrisse para proteger o seu patrimônio. Existem entidades, assim como quando você faz alguma compra em loja física, você tem onde reclamar, a mesma coisa você tem para seguros, que os órgãos responsáveis, que é a SUSEP, o PROCON, para que você possa, caso tenha algum problema. O ideal é que você conheça a linguagem técnica que é utilizada nesse mercado para que você possa contratar um seguro. Seguro, você vai ter vários tipos de seguro. Então, tem seguro de carro, seguro de imóvel, seguro de fiança locatícia, caso você queira alugar um imóvel e não tem um fiador, você pode ir num banco e pagar o seguro de fiança locatícia para alugar algum imóvel. Então, hoje, no mercado, nós temos vários tipos de seguros. E um dos seguros que é bastante conhecido, além do seguro de carro, de casa, é a própria previdência privada. E aí a gente sempre diz que a previdência privada, como forma de seguro, é a consequência direta de você ter um bom planejamento financeiro, que aí já entra a perspectiva do longo prazo, já entra aquela perspectiva de você querer uma liberdade financeira no sentido de você ter uma perspectiva de um futuro em que você tenha o dinheiro para poder garantir a sua renda mensal e aquele período que você já não vai ter mais a energia para trabalhar. Então, você tem várias possibilidades. Você tem a própria
o próprio INSS, né? Se você é autônomo, pagar como autônomo o INSS para que você tenha aquela aposentadoria ao final. Se você for concursado, dependendo do tipo de concurso, verificar qual a aposentadoria que você vai ter direito, e a própria previdência privada, que é aquela que você faz no banco. Então, que também é uma forma de você garantir a sua aposentadoria. Existem vários tipos de previdência privada, então, a aberta e a fechada é quando você trabalha em alguma empresa, né? Então você fica vinculado àquela previdência daquela empresa, e a aberta é aquela em que você vai numa instituição financeira, em algum banco, e fala, eu quero fazer uma previdência privada para daqui a 20 anos, 30 anos, eu ter uma renda mensal no futuro. E aí eles fazem o cálculo para que você possa verificar o quanto você vai receber no futuro de acordo com o que você está disposto a pagar ou pode pagar de acordo com o seu orçamento. E aí é onde eu sempre falo que é oferecida por seguradoras ou por banco, né, a previdência privada, e é a sua liquidez, porque você pode sacar a cada 2 meses. Então, e aí, claro, depois de um tempo de carência em que você deixa o dinheiro e você fala, bom, eu quero resgatar daqui a quanto tempo? Então, você vai de acordo com o seu planejamento. E eu sempre falo que quanto mais novo a gente começa uma previdência, pagar uma previdência, melhor. Por quê? Porque você paga menos para um longo prazo, e é um dinheiro que você tem a garantia do recebimento lá no futuro, e você pode utilizar, vamos dizer assim, dependendo do tipo de previdência que você paga, como um investimento. Então, sempre é interessante que quanto mais cedo se começa a pagar uma previdência, menor o depósito mensal. Para a realização de um cálculo aproximado de quanto será necessário desembolsar mensalmente para se receber uma aposentadoria, por exemplo, de R$1.000 e poucos nos valores atuais, deve-se levar em conta a idade que se inicia os depósitos. Quanto mais cedo se começa a pagar, menos será necessário desembolsar por mês, já que o período de contribuição é maior. Então, é muito importante que vocês façam esses cálculos para que você possa perceber efetivamente o quanto vocês estão dispostos a pagar dentro do orçamento doméstico para uma aposentadoria no futuro. Então, em resumo, como é que a gente fecharia esse curso em termos de orçamento doméstico, em termos de finanças pessoais? Você tem que estabelecer as suas metas, os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, para que você possa, a partir daí, perceber quais os objetivos que você tem que traçar imediatamente e o que é que você precisa para atingir aquele objetivo, e aí é o que a gente fala de curto prazo. Então, é o estabelecimento de metas, aí você ter a noção das suas receitas e das suas despesas, o que você consegue enxugar dentro desse orçamento, e sempre ter a visualização do todo, ou seja, a visualização do seu orçamento doméstico como um todo e de uma maneira geral, do ano inteiro, para que você possa tomar decisões dentro da sua realidade orçamentária. Isso é o que a gente fala de curto prazo, imediatamente para ser feito, para que a gente tenha um equilíbrio financeiro. Nem que seja esse equilíbrio financeiro, o que recebe e o que gasta ficar naquele equilíbrio do 0 a 0, como a gente fala. Isso é o primeiro aspecto para finanças pessoais, o curto prazo. Feito isso, é que a gente vai começar a trabalhar com a disciplina financeira, de você ter uma organização financeira ao ponto de você conseguir juntar um pouco de dinheiro, que é o que a gente fala reserva de emergência. Uma reserva de emergência ideal é de 3 meses. Obviamente, para conseguir chegar a uma reserva de emergência de 3 meses, você tem que começar do básico, pelo menos 1 mês. E a reserva de emergência, como é que se calcula? É o valor que você tem de despesas dentro do mês. Então, a reserva de emergência de 3 meses seria 3 meses de despesa que você conseguiria sobreviver com essa reserva.
Agora, para fazer essa reserva, obviamente, você tem que ter a disciplina financeira e você tem que ter passado pelaquela outra fase do curto prazo da organização orçamentária de receita e despesa. Feita a reserva de emergência, a gente começa a trabalhar com o aspecto do médio prazo, dos objetivos de médio prazo, que é justamente a partir da reserva de emergência você conseguir fazer investimentos para que você possa realizar as suas metas, a partir de compras, a partir de objetivos traçados previamente e dentro de um planejamento orçamentário. E esses investimentos você pode começar, sempre eu falo, com quem tem vamos dizer, a disciplina da poupança, pode começar com o Tesouro Direto, que é um rendimento de renda fixa, em que você tem a possibilidade de ganhar pouco, mas evita perder dinheiro. E é onde sempre se começa quando você vai começar a trabalhar com investimento, no sentido de guardar o dinheiro e ter uma poupança no sentido de poupar. Isso é o que a gente coloca como objetivo em finanças pessoais de médio prazo. E aí, a partir daí, é que a gente pode falar de financiamentos e empréstimos, que é quando você quer estabelecer aqueles objetivos de longo prazo e como você vai colocar isso no orçamento, a partir de compras de imóveis, carros, e aí você tem efetivamente uma organização financeira para realizar aqueles objetivos que você traçou previamente dentro de um planejamento. Agora, para conseguir isso, obviamente, você tem uma série de atitudes financeiras que devem ser tomadas desde o momento de você organizar a sua planilha, para que você perceba por que você tem determinada despesa e como você pode reduzir aquela despesa, como a gente falou em outros encontros, de maneira bem simples. Como é que eu reduzo a energia da minha casa? Bom, aí é a atitude que você tem de comportamento dentro da sua casa em relação a gastos com energia, deixar a luz acesa num ambiente que você não está naquele momento. Então, sair reduzindo essas luzes acesas, evitar abrir muitas vezes a geladeira durante o dia, passar ferro apenas uma vez por semana, usar a máquina de lavar roupa uma vez por semana, tudo isso você consegue reduzir aquela despesa de energia que é considerada despesa básica, né? As despesas básicas, como água, luz, telefone, ou internet, enfim, alimentação. Então, começa a partir dessas mudanças de comportamento, de atitude, que a gente fala comportamento financeiro, para que a gente possa estabelecer o médio prazo, que é justamente os investimentos que a gente faz para conseguir os objetivos de longo prazo, geralmente compra de casa, compra de carro. A partir daí é que a gente pode falar dos objetivos de longo prazo na sua constância, que é o quê? Seguros e previdência privada na perspectiva da aposentadoria. Seguros no sentido de você segurar aquele patrimônio em que você teve toda uma disciplina financeira para adquirir e que você tem o risco que você está disposto a viver para manter aquele patrimônio. É aí que você faz o seguro. Então, quanto menor o risco que você quer passar, maior será o seguro que você terá que pagar para não perder aquele patrimônio. Essa é a perspectiva de fazer o seguro. Por que eu faço um seguro? É apenas nessa perspectiva que faz você aceitar um seguro ou não. Fazer um seguro é também fazer uma compra, agora com um nível de especificidade maior devido à linguagem que um seguro requer, uma linguagem técnica. Então, ao fazer um seguro, tem que tomar muito cuidado com os contratos que assina, com as cláusulas que estão inseridas nesse tipo de seguro, que faz com que você possa, às vezes, desequilibrar o seu orçamento e o seguro, aquele bem que você quer segurar, vamos dizer, resguardar, você acaba perdendo por não ter entendido ou detalhado ou planejado aquele seguro que você vai fazer. E um tipo de seguro que também pode dar esta garantia de uma tranquilidade financeira é a previdência privada,
que é uma forma de aposentadoria para que você possa receber uma renda mensal em longo prazo. Então, quanto mais cedo você faz uma previdência, melhor para o seu orçamento. Por quê? Porque você pode desembolsar um valor menor numa previdência privada. Existem vários tipos de previdência que você faz em seguradora, como você faz em bancos, e aí vai de acordo com a sua realidade financeira, com a sua idade, e existem vários cálculos que aí é junto com a instituição financeira que pode ajudar a você estabelecer metas ou estabelecer, vamos dizer, a renda que você gostaria de receber dentro do orçamento que você tem. É uma possibilidade interessante, assim como se você é autônomo, se você tem alguma atividade que exerce sem carteira assinada de maneira autônoma, é interessante que se pague também o INSS como autônomo para que você possa, no futuro, receber também uma aposentadoria. Então, existem várias formas de você pensar em longo prazo em termos dessa liberdade financeira, no sentido de você ter uma renda para a sua subsistência no futuro. E isso você tem que planejar desde agora. E aí sempre ter esse caminho, curto, médio e longo prazo. E isso são os conceitos básicos e iniciais quando a gente fala de orçamento doméstico, quando a gente fala em finanças pessoais. Então, esse nosso curso, com esses 4 encontros, tem essa perspectiva de você estabelecer esses objetivos e essas metas para que a sua planilha orçamentária você possa visualizar e conseguir controlar as suas finanças, porque sempre eu digo, o dinheiro é bom, mas desde que a gente controle o dinheiro e não ele nos controle. E para que a gente possa controlar o dinheiro, a gente tem que ter essa disciplina e essa organização, e nada melhor do que uma planilha, ou no papel ou no computador, para que a gente possa visualizar o todo e ali tomar decisões mais acertadas, com prudência e planejamento. Então, esses seriam os principais aspectos que a gente quer finalizar nesse curso. Estou aberta para todas as dúvidas, espero que tenha sido proveitoso para vocês e que vocês consigam trazer as suas planilhas elaboradas para que a equipe da Enactus, do Capital Social, possa chegar junto a mim para que a gente possa otimizar essas informações para que a aplicabilidade desse curso possa servir para o dia a dia de vocês. Então, muito obrigada por ter assistido o nosso curso até aqui e estamos à disposição para os esclarecimentos de dúvidas ou informações acerca deste último tópico de seguros e aposentadoria. Então, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.